vocês já ouviram falar da MPC, da Mocidade para Cristo? Vocês não. 2 pessoas, 3, legal. A MPC é uma missão, é uma organização cristã, e ela é uma organização cristã internacional e interdenominacional. Hoje a sede da MPC Internacional fica nos Estados Unidos e é ligada, que em inglês é Youth for Christ, né? Por isso que no logo tem o YFC. Se você lembra direitinho, dá pra ver. E o trabalho da MPC é com a evangelização de jovens. Então a MPC existe há 60 anos no mundo e há 56 aqui no Brasil. E o trabalho a MPC tem sede em vários estados do Brasil também, e todos trabalhando com a evangelização de jovens. E a MPC tem uma missão que é a mesma para todos os países do mundo, né? Que é atuar no corpo de Cristo, dedicados e comprometidos com a evangelização de jovens, apresentando-lhes a pessoa, a obra e os ensinamentos de Jesus Cristo, e discipulando-os a tornarem-se membros ativos da igreja. Falaram de cor? Tá bom. É que em janeiro tem um treinamento de líderes, e aí é para qualquer líder de juventude, e tem uma prova no treinamento e tem que decorar a nossa missão para escrever lá. E é como elas já fizeram, decorar. E a MPC tem uma visão também, que é a mesma em todos os países do mundo. Que é cada jovem e adolescente, cada grupo de pessoas, em cada país e cidade, terá a oportunidade de se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Então a MPC trabalha para que todo jovem tenha a oportunidade de ouvir falar de Jesus e se tornar um seguidor dele. E eu gosto muito da nossa missão, porque ela começa na igreja e termina na igreja, né? Atuar no corpo de Cristo e termina quando a gente transforma aqueles jovens e adolescentes em membros ativos da igreja. Eu acho isso muito legal na MPC. A MPC também tem um slogan, que é o compasso dos tempos, mas ancorada na rocha, entendendo que os métodos podem mudar, mas a mensagem é uma só. E uma filosofia que é bem legal, que é jovens alcançando jovens. Então a melhor pessoa para alcançar o seu colega de faculdade, de trabalho, de escola é você mesmo. Porque você é que tem a mesma faixa etária, vive as mesmas coisas, tem a mesma realidade. Então essa filosofia dos jovens alcançando jovens é muito legal. Área de atuação da MPC, e aí eu vou falar mais do que a gente faz aqui em São Paulo, tá? A MPC do Brasil, em diferentes estados, ela faz coisas diversificadas. Então, a MPC do Brasil, que a sede é em Belo Horizonte, eles fazem muito acampamento evangelístico, treinamento de líderes, mas a MPC de São Paulo é mais parecida com as outras cidades, que faz esse tipo de trabalho. A gente trabalha com a evangelização de estudantes, né? E aí, não sei se vocês já ouviram falar dos clubinhos, que são aqueles que se reúnem na escola para falar de Jesus e tal. A gente deu uma repaginada e a gente chama de metanoia, que são esses grupos que se reúnem na escola para falar de Jesus. Essa iniciativa parte do estudante cristão, então é ele consciente de que a escola é o campo missionário dele, a escola ou a faculdade, né? Quando eu falo escola é o lugar onde estuda. E aí, consciente do papel dele de missionário, ele resolve compartilhar de Jesus com os amigos. E aí, esses grupos a gente chama de metanoia. Então, parte do trabalho da MPC é despertar o estudante cristão para olhar a escola dele como campo missionário, e aí a gente acompanha esses grupos. Então, eu faço visita, mando e-mail, a gente ora quando eles têm alguma dificuldade. A ideia é acompanhar mesmo uma parceria. Escola da Vida, e esse eu vou falar um pouquinho mais depois, porque aí a gente vai falar mais sobre a Escola da Vida, porque é um trabalho muito legal, que tem sido feito em várias cidades do Brasil onde tem MPC, e só no mês de outubro do ano passado, 4 cidades fizeram esse trabalho de Escola da Vida, e 800 pessoas se decidiram por Jesus através da Escola da Vida, em São Paulo, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Então é um número bem expressivo, 800 estudantes, né, se entregaram a Jesus através desse trabalho. Então depois a gente vai falar mais sobre a Escola da Vida, até porque eu quero pedir oração de vocês, porque amanhã começa numa escola da prefeitura, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. O Desperta Débora, não sei se vocês já ouviram falar do Desperta Débora, que são as mães de oração. Hoje tem 65 mil mães orando todos os dias pelos filhos e pela juventude brasileira. E é um ministério que nasceu dentro da Mocidade para Cristo. É engraçado que hoje tem muitas cidades que tem Desperta Débora e ninguém nem sabe o que é MPC, porque cresceu muito mais do que se podia imaginar. Mas esse trabalho do Escola da Vida e do Metanoia só tem sido possível no Brasil
porque as portas estão abertas das escolas. E depois, quando eu falar do Escola da Vida, no último dia a gente faz um impacto evangelístico. E aí a gente faz um apelo mesmo para a decisão por Jesus. E eu sou muito descrente, tenho que confessar que eu sou a descrente. Eu nunca acho que vai acontecer nada, né? Mas graças a Deus que tem misericórdia de mim, porque quando eu ainda estou falando, fazendo o convite para a pessoa decidir por Jesus, eu já tenho um monte de mão levantada assim, e é uma loucura. E eu acredito que essas portas estão abertas no Brasil por causa das orações dessas mães. 65 mil mães orando, alguma coisa está acontecendo. E as portas das escolas estão abertas para o Evangelho. E eu acho que é devido às orações das mães do Despertadeiro. Testemunho pessoal. Bom, eu estava falando sobre mim, meu nome é Daniela, sou casada com o Rodrigo. Aqui está a Priscila e a Andressa, que também são da equipe da MPC. Estou aqui para dar um apoio moral. Né? E eu tenho 31 anos, eu sei que parece uns 19 assim, mas eu tenho 31. E eu sou jornalista de formação. Eu estou na MPC desde quando eu tinha 17 anos, então acho que deve ser 96, sei lá, como voluntária. E aí fiz faculdade de jornalismo, me formei e durante um tempo fiquei procurando trabalho nessa área e estava muito difícil, apesar do meu pai ser radialista há 35 anos e trabalhar em várias emissoras de TV, as portas estavam fechadas para mim. E aí chegou eu fiquei procurando trabalho e aí recebi uma proposta de um amigo que tinha uma escola pequena, né? E ele falou, Dani, você não quer dar aula de português e redação? Aí eu não vou fazer isso não tenho paciência com adolescente não, eu vou estrangular o pescoço deles quando eu estiver querendo falar e eles não me deixarem falar. E aí fiquei pensando e resolvi ir. E durante 2 anos eu dei aula de português e redação para alunos de quinta série, de quinta a oitava série. E depois de 2 anos a escola começou a ficar muito ruim, eles passaram por uma crise financeira e aí eu decidi sair da escola e culminou com a saída do líder da MPC em São Paulo. Então a MPC tinha ficado já 2 anos sem atuação em São Paulo por falta de liderança. E um pastor de jovens tinha assumido e aí quando passou uns 6 meses assim ele viu que não ia dar conta da MPC mais a igreja e ele deixou a MPC. E nessa época que eu estava saindo da escola e a MPC estava precisando de um líder, eu fiquei naquela coisa, será que eu posso fazer alguma coisa para isso? Deus, estou aqui e tal, na tua presença. E uma amiga, que já era da MPC também, falou, Dani, você não quer assumir a MPC? Aí eu falei assim, não, claro que não. Eu sou um bom soldado, sabe? Dá uma ordem, Dani, faça isso. Eu vou lá e faço, bem feito. Dani, você tem que fazer isso. Eu vou lá e faço. Mas eu liderar, pensar no que tem que ser feito, nas estratégias, nos alvos, falei, eu não vou dar conta disso, não é pra mim. E ainda mais lidar com um adolescente, que eu já não tinha muita paciência e tal, né? Mas aí eu orei, e a gente passou uns dias orando, eu e o Rodrigo, e no final caiu minha ficha, assim, e foi para isso que Deus me mandou dar 2 anos aula numa escola. Porque nesse período eu aprendi a amar os adolescentes e a amar os jovens. Eu fazia tudo que o professor não pode fazer, sabe? Eu colocava apelido nos alunos, eu jogava giz, botava de castigo, virava para a parede, eu aprontava com eles, mas eles me adoravam no final. E depois eu pensando, falei, não, foi por isso que Deus me colocou numa escola para dar, para que eu tivesse amor por eles. E hoje eu trabalho em tempo integral na MPC, já há 5 anos, para que a realidade deles seja outra, seja diferente. Tinha uma coisa que me deixava muito impactada assim nessa escola, porque a maioria dos alunos tinha pai e mãe separados. A minoria dos alunos é que moravam com o pai e com a mãe. Eu achava isso muito absurdo. E eu ficava muito preocupada assim, com o futuro deles, como é que ia ser. E foi assim que eu aprendi a amá-los. E hoje eu trabalho para que eles tenham um futuro diferente, para que Jesus possa alcançá-los. Beleza. Aí, eu nem devia falar sobre isso, porque depois da aula do Sayão, né, eu devia me colocar na minha insignificância, mas tudo bem. O mundo atual é marcado por essas características, que é o capitalismo, né, o hedonismo. O capitalismo todo mundo sabe o que é, né? Mas o hedonismo, que é a busca do prazer sem medir as consequências, e é o prazer próprio, né? Descrédito das instituições, a gente está chegando aí às eleições, e eu fico pensando, meu Deus, em qual deputado eu vou votar? Qual senador eu vou votar? Enfim, alienação, né? Quanto mais a gente... Bom, não sei quem vai votar nele, mas o Tiririca, candidato a senador, é demais, né? Aí ele ainda fala, pior do que tá, não fica, né?
Fica, pior que fica. Individualismo, as pessoas buscando seu próprio interesse primeiro, né, em detrimento dos outros, e a busca incessante pela felicidade. Acho interessante que as novelas falam que você tem que ser feliz a qualquer custo. Não importa o que você vai fazer, quem você vai prejudicar, por cima de quem você vai passar. Tem que buscar a felicidade incessantemente. E aí vamos então olhar a realidade estudantil. O trabalho do MPC é com estudantes. Então eu não sei quantos aqui estudam escola, faculdade, curso de inglês, pós-graduação, mas enfim, a gente vai falar para os estudantes. Mas quem não estuda e trabalha também está quase na mesma realidade. Então vamos olhar um pouquinho para a realidade estudantil. E aí tem uns dados, né? Esse foi o mais recente que eu achei, em termos de estudante no Brasil. De 2008, né? 56,3 milhões de brasileiros estudam. Dos estudantes acima dos 4 anos, 7,9 estão no ensino pré-escolar, 63% cursam o ensino fundamental, 16,6% estão no ensino médio, 10,9% frequentam o ensino superior e 79,2% dos estudantes, ou seja, 44 milhões e meio de pessoas estudavam em instituições públicas de ensino. Então, como a MPC é Mocidade para Cristo, não é, sei lá, Crianças para Cristo, eu deixei em negrito essas informações aqui, falando do ensino médio fundamental, do ensino superior e desse montante, quantos estão na escola pública. É bastante, né? 79,2% é muita gente na escola pública. E aí, pensando na escola, e como a gente tem feito esse trabalho Escola da Vida, que é dentro da escola, a MPC no Brasil tem tido a oportunidade de olhar melhor para os estudantes. Porque uma coisa é a gente desafiar o estudante cristão a evangelizar. Ele já está lá, ele já conhece essa realidade. Outra coisa é a gente, enquanto missão, tentar entrar na escola de alguma maneira. E esse movimento do Escola da Vida, que tem mobilizado a MPC em todo o Brasil, tem ensinado para a gente algumas coisas. E aí eu separei 3 realidades da escola, e aí quem estuda vai concordar comigo. Podia escolher muitas outras, família, dinheiro, enfim. Mas eu escolhi 3, que são drogas e vícios, sexualidade e violência. Mas vamos falar sobre drogas e vícios primeiro. Qual o nome desse sindicato? O DEMO. Mas é o Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério do Estado de São Paulo. Esses dados que a gente vai dar são desse sindicato aí. 27% das escolas pesquisadas relataram que alunos portavam e consumiam bebidas alcoólicas durante as aulas. 19% das escolas foram invadidas por estranhos com o objetivo de furto, roubo, estupro, tráfico de drogas. 18% acusaram porte ilegal de armas por parte dos alunos. Eu acho um absurdo isso. Dentro da escola? O cara bebendo dentro da escola. Bom, violência. E aí esses dados são do Sindicato dos Professores de São Paulo. 8 de cada 10 professores viram ou ouviram história de violência nas escolas. 7 já presenciaram o envolvimento de alunos com tráfico de drogas. De cada 10, 7, né? 4 em 10 professores já souberam de alunos armados. E aí, um dado do Ibope, as brigas entre alunos são o tipo de agressão mais comum. E aí, eu não sei se vocês conhecem o Gilberto Dimenstein, mas ele é um jornalista, um psiquiatra bem conceituado, e ele deu um dado para a Rádio CBN que a gente vai ouvir agora sobre violência.